O dia em que o mundo escolheu a marca da besta. Apocalipse 13, 15, 18. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A palavra de Deus quer que entendamos que o anticristo é um homem, e não um anjo, um sistema, um governo, uma instituição. Ele é um homem, e não um ser espiritual. Não, a palavra de Deus quer deixar claro que quando falamos sobre o anticristo, estamos falando de um homem. E que homem ele será? A Bíblia descreve esse homem como a besta do mar. É interessante ver que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas sim como uma besta, como um animal selvagem sob o controle de Satanás. O próprio Satanás deu ao anticristo o seu poder. Podemos ver claramente isto em Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Erroneamente, muitas pessoas subestimam o poder e a autoridade de Satanás. É importante entender o seguinte: a Bíblia várias vezes se refere a Satanás como o Deus deste século, ou como o príncipe da potestade do ar. Tais referências nos revelam uma visão clara sobre a autoridade temporária de Satanás e sua influência no reino terreno. 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ao lermos esse versículo da Epístola de João, podemos notar que Satanás tem sim alguma autoridade sobre os reinos desta terra, ainda que seja uma autoridade temporária. Quando Satanás, no momento em que tentava a Jesus oferecendo a ele todos os reinos da terra, não foi porque Satanás tinha posse final sobre eles, mas sim porque naquela ocasião, o próprio Deus permitiu a Satanás um controle temporário sobre os reinos terrenos. Mas Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adoração a Satanás, recusou imediatamente e, respondendo ao diabo, disse: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Agora que analisamos as Escrituras, entendemos de uma vez por todas que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu trono, seu poder e autoridade ao anticristo no Apocalipse. O poder do anticristo será alimentado pelo próprio poder do inferno. Sendo assim, concluímos que isso é extremamente importante e esclarece de vez o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram a Cristo serão julgados no grande trono branco, conforme descrito em Apocalipse 20, 11 e 15. No entanto, apenas 2 seres humanos não redimidos não serão submetidos ao grande julgamento do trono branco: o anticristo e o falso profeta. Eles nem mesmo serão julgados, mas serão lançados diretamente no lago de fogo. Isso deve ser suficiente para nos fazer entender que essas 2 pessoas não são indivíduos normais. Eles serão impulsionados por um nível de maldade nunca antes visto na história da humanidade. Em Apocalipse 20:10, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. O grau maligno do anticristo é incomparável. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta será Satanás em um corpo humano, e ele tem o número 666. Sempre que você vir esse número, precisa estar ciente e cauteloso, pois não é um número com o qual você queira ser associado. No panorama da profecia bíblica, uma das cenas mais marcantes é, sem dúvida, quando a marca da besta é introduzida e aceita. Hoje, muitas pessoas que entendem o significado e a simbologia desse número sabem que têm que estar sempre vigilantes. Muitos dizem que estão preparados
e que jamais se submeterão ao domínio da besta, porém, a palavra de Deus afirma que, infelizmente, o mundo escolherá a marca da besta da mesma forma que escolheu rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Este dia aterrorizante e desolador chegará, e ele é bem mais do que apenas uma cena cinematográfica de filme de terror do fim dos tempos. Ele reflete profundamente as escolhas e as alianças da humanidade através dos tempos. A vida é feita de escolhas, as escolhas têm consequências, e todos nós, todos os dias, somos colocados diante de situações em que somos obrigados a fazer uma escolha. Aceitar ou não a marca da besta é com certeza a maior delas. É importantíssimo entender que a besta é uma imitação de Jesus Cristo. O anticristo é mais um esforço de Satanás para tentar zombar e difamar o verdadeiro Salvador. Satanás sempre fez questão de imitar o Senhor. E assim como a moeda falsa revela o valor da moeda verdadeira, a aparição do anticristo destaca o valor e a verdade de Jesus Cristo. No entanto, por uma trágica e catastrófica ironia, este mundo infelizmente não receberá o verdadeiro Jesus Cristo. Nenhum de nós deixará de existir daqui a 100 anos, ou 1000 anos, ou até 1 milhão de anos. As escolhas que fazemos são escolhas eternas e têm consequências eternas. Embora a marca da besta não esteja em operação hoje, você e eu temos uma escolha importante a fazer. Jesus Cristo ou o anticristo é um ou outro. Não dá para ficar em cima do muro. O dia em que o mundo rejeitou Cristo é quando, veladamente talvez, de forma inconsciente, o mundo aceitou o anticristo e os símbolos do seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino para a escuridão, mas uma consequência de muitas escolhas feitas ao longo de nossa existência, quando decidimos por várias vezes rejeitar a Jesus. Se rejeitarmos Jesus Cristo, estaremos aceitando o anticristo. Não se pode simplesmente permanecer neutro em questões de significado eterno. Quando Jesus proclamou, "Quem não é comigo é contra mim", apresentou uma divisão que permanece verdadeira, mesmo em cenários do fim dos tempos. Quando afastamos a verdade, só resta abraçar a decepção e a mentira. O mundo rejeitou a verdade de Jesus Cristo, mas tragicamente acreditará na mentira do anticristo. É como se estivéssemos sendo guiados por uma bússola desnorteada, sem o menor senso de direção e sem rumo certo para seguir. A bússola espiritual da humanidade, tendo perdido seu verdadeiro norte, guiará a muitos para distante de Jesus e os levará diretamente para o anticristo. O mundo nunca viu nada como o anticristo. As pessoas o amarão e o adorarão, e aqueles que não o amarem e o adorarem serão forçados a isso. Imagine a grande calamidade que está por vir. O mundo não adorará a Cristo. Aquele que carregou sobre si os pecados do mundo, aquele que usou a coroa de espinhos e estendeu a salvação a todos pela graça. Mas se curvarão ao anticristo, a personificação de tudo o que é contrário à graça, amor e verdade. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. A escolha do mundo em rejeitar Jesus Cristo, Deus encarnado, a personificação do amor, graça e verdade, abre a porta para um substituto que é totalmente oposto, o anticristo, que incorpora o ódio, a ilegalidade e o engano. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não será apenas um dia de consequências temporais, mas revelará as consequências eternas das escolhas que os seres humanos vêm fazendo ao rejeitar Cristo. A humanidade deixará um vazio espiritual ao rejeitar Cristo. Esse vazio será preenchido por aquele que vem em seu próprio nome. Ao contrário de Jesus, que veio para fazer a vontade de seu Pai, o anticristo virá para fazer sua própria vontade e a vontade de Satanás, o pai da mentira. O anticristo não apontará as pessoas para Deus. Pelo contrário, apontará as pessoas para si mesmo e exigirá adoração para si mesmo. O mundo estará tão afundado no engano que acreditará que isso é um ato razoável e necessário. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta será um dia marcado por uma cegueira espiritual sem precedentes, uma cegueira que poderia ter sido evitada
se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do anticristo será diferente de tudo o que o mundo já viu. Seu império se estenderá por todos os continentes, envolvendo nações e culturas de leste a oeste, norte a sul. Nenhum canto da terra permanecerá intocado por sua influência maligna. Seu reinado trará consigo um controle total e irrestrito, onde cada sistema político, econômico e social se dobrará à sua vontade. Pessoas de origens diversas, idiomas e crenças, se verão sob a sombra de sua autoridade onipresente. Tecnologia, comércio e canais de comunicação serão usados como instrumentos de sua dominação, garantindo que a resistência seja sufocada e a conformidade seja imposta. Essa regra global sem precedentes consolidará o poder em suas mãos, tornando-o não apenas um líder político, mas uma força que busca ditar a consciência e a alma da humanidade. Mas, não se enganem, enquanto o anticristo terá seu momento temporário, a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Mateus 24, 1, 14. E, saindo Jesus, ia-se do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e odiar-se-ão uns aos outros. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ao refletir sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus 24, 14 e compará-los com o estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o cumprimento de suas palavras proféticas. Jesus falou claramente sobre os acontecimentos que marcariam o período entre a sua ascensão e os dias que antecedem a sua segunda vinda. Suas descrições, embora amplas, ressoam profundamente com o nosso mundo atual. É como se recebêssemos um dom de visão espiritual, que nos permitisse ver o mundo através das revelações proféticas de Jesus. À medida que relacionamos os eventos atuais com suas palavras, torna-se claro que estamos nos aproximando do cumprimento das Escrituras Sagradas. Guerras e rumores de guerras dominam as notícias, com relatos de nações se levantando umas contra as outras e conflitos entre reinos. A fome nunca foi um tema tão presente no cenário global, com muitas regiões enfrentando escassez de alimentos e desnutrição. Terremotos e atividades sísmicas estão se tornando cada dia mais frequentes, abalando partes do mundo antes consideradas estáveis. No entanto, é crucial entender que nenhum desses eventos isolados indica singularmente o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, coletivamente pintam um quadro maior. Quando Jesus se referiu a esses eventos como o início das dores, estava fornecendo uma ilustração clara. A frase original pode ser comparada ao início das dores de parto. Qualquer pessoa familiarizada com o nascimento entende a natureza das contrações. Começam leves e depois aumentam em frequência e intensidade à medida que o nascimento se aproxima. Sendo assim, não espere um acontecimento grandioso que sinalize o retorno de Jesus. Em vez disso, a crescente frequência e intensidade de guerras, fomes,
terremotos e outras tragédias servem como um conjunto coletivo de sinais de que o fim está próximo. Assim como as contrações apontam para um nascimento iminente, esses eventos significam que a criação está gemendo, aguardando ansiosamente a segunda vinda de Cristo. O que nós, como filhos de Deus, precisamos observar é a frequência e a intensidade. Essa perspectiva é essencial na nossa interpretação. Embora seja fácil olhar para um evento significativo e declarar "este é o sinal", Jesus encoraja uma visão mais ampla. Se verdadeiramente acreditamos que estamos vivendo o início das dores, isso deve despertar uma urgência em nossos corações. O tempo está se esgotando e é necessário buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Uma urgência de compreender que estamos nos aproximando cada vez mais dos eventos descritos no livro do Apocalipse. A necessidade de espalhar o Evangelho, de aprofundar nosso relacionamento com Jesus e de ser embaixadores da sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. O começo das dores não são mais apenas uma profecia, elas estão aqui. Os dias em que vivemos são o começo das dores, o fim dos tempos. Os dias em que vivemos são proféticos, uma encruzilhada da eternidade. Os dias em que vivemos são as páginas finais da história terrena. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos levar ao medo, mas a uma fé mais profunda. É um chamado para entender os sinais dos tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso iria acontecer. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são reais, mas que eles sirvam como um lembrete de que esses são apenas o começo. Assim como as dores do parto resultam na alegria de um novo nascimento, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle, mas eu gostaria de lembrar você, meu amigo, que servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. No final das contas, tudo está sob o controle de Deus. Ele trabalha todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 farão parte dos últimos dias, os tempos perigosos. Você constantemente ouve rumores de guerras, constantemente ouve falar de pessoas morrendo e não sabe o que fazer. Você sente que não está seguro, sente que não pode suportar esses males no mundo. Você sente como se o mundo e seus governantes estivessem ficando cada vez mais perversos. Jesus foi claro quando disse que você não deveria se desanimar por causa disso. Ele disse que você não deveria se perturbar. Não importa o que aconteça neste mundo, não importa o que o governo faça no país em que você vive, não desanime, não viva com medo. Lembre-se de que Deus ainda está em seu trono, e enquanto Deus estiver em seu trono, você não precisa ter medo. Você não precisa viver com medo. Deus está te observando. Se você nasceu de novo, o fato de Deus estar te observando não deve trazer medo ao seu coração. Pelo contrário, deve te dar paz. Uma paz que ultrapassa todo entendimento. Uma paz que não vem deste mundo. Você não está mais em inimizade com Deus por causa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais te amou como o Senhor Jesus te ama. Ele morreu por você, experimentou a mais profunda morte por você, deu a vida por você, e neste exato momento Ele é o que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Tudo se resume a reconhecer tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por você, o que Ele fez por sua noiva. A Bíblia garante que estamos vivendo os últimos dias, na verdade na 11ª hora e no 59º minuto da civilização humana. Podemos ver tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 acontecendo agora. Um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle é visto em Daniel 4, 24 e 27. Esta é a interpretação, ó majestade, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o meu Senhor, o Rei. Você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens, comerá grama como o boi e será molhado pelo orvalho do céu.
Passarão 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os concede a quem ele deseja. O comando de deixar o toco da árvore com suas raízes significa que seu reino será restaurado a você quando reconhecer que o céu governa. Portanto, ó Majestade, por favor, aceite meu conselho. Renuncie aos seus pecados fazendo o que é certo e à sua maldade sendo gentil com os oprimidos. Pode ser que então a sua prosperidade continue. Você consegue imaginar que o rei Nabucodonosor era um rei que muitas vezes recebia glória e adoração por seu império? Sob seu domínio, o Império Babilônico foi um dos mais poderosos do mundo, e Babilônia se tornou uma cidade formidável. Nabucodonosor estava no ápice de um ser humano. Tudo e todos estavam abaixo dele. Ele tinha tantos recursos à sua disposição e recebia glória e adoração por isso. Para Nabucodonosor, não havia ninguém maior do que ele. Mas Deus humilhou esse homem, e por 7 anos ele foi colocado de joelhos e teve que comer grama como um animal selvagem. Isso nem é o mais impressionante. O contexto é que quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o domínio de seu império. Mas Deus reduziu o imperador para mostrar que ele ainda está no comando. Nabucodonosor era conhecido como o destruidor de nações, mas foi reduzido a comer grama. Temos um Deus nos céus que é grande e está no comando, independentemente de quem ocupe o assento de autoridade nesta terra. Aquele que está, em última instância, no controle, está guardando sua vida e a vida da sua família. Aquele que te ama está guardando sua vida. O que mais ele precisa fazer para mostrar que te ama? Ele é a razão pela qual você vai para o céu. Você não vai para o céu porque é uma pessoa boa. Há muitas pessoas boas no inferno agora. Ser uma pessoa boa e moral não te levará nem por um segundo ao céu. Você não irá para o céu por causa da quantia de dinheiro que deu, por ajudar pessoas, por ser dizimista, por ser ofertante, pelo seu sobrenome, pelo tempo que passa orando. O número de serviços na igreja que você frequenta não vai te ajudar. A verdadeira razão pela qual você vai para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há 2000 anos e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Merecíamos o fogo do inferno, a destruição eterna. Merecíamos experimentar a plena ira de Deus sem limites. Merecíamos ir para aquele lugar para onde o homem rico foi na história do homem rico e Lázaro, onde havia pranto e ranger de dentes. Mas a Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor de Deus que nos salvou desse lugar. O amor de Deus é que nos salva de passar eternidade no inferno. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Você conhece alguém que te ame tanto a ponto de dar sua própria vida para salvar a sua, assim como Jesus Cristo fez? Se você gostou desse conteúdo, nos ajude deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Deixe nos comentários o que achou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir e que Deus ilumine sua vida.